pessoal, beleza? Boa tarde, boa noite. Seja lá a hora que você for assistir esse trecho da aula, nós estamos aqui na segunda parte da aula sobre conceitos de empregador e empregado. Pessoal, nessa segunda parte eu quero explicar, exemplificando para vocês o que faz com que o vínculo empregatício seja reconhecido ou não. Ou seja, o que eu estou falando a vocês é como que podemos identificar tipos de trabalhadores, se esse tipo de trabalhador ele é um tipo de empregado ou se ele é um outro tipo de empregador sem o vínculo empregatício. Então, para que seja reconhecido o vínculo empregatício, esse vínculo empregatício ele esses requisitos aqui. Para que um colaborador seja considerado empregado, é necessário que o mesmo preencha os requisitos abaixo. Ou seja, todo empregado é um trabalhador, mas nem todo trabalhador é o empregado. E o empregado é aquele único trabalhador que tem os direitos garantidos pela Constituição Federal, pela CLT, por toda uma justiça trabalhista. Bacana? Por isso a importância da gente entender quem é quem aí, que tipo de empregado é, que tipo de trabalhador é o empregado, tá certo? Então ele tem que atender a esses requisitos, começando pelo requisito da continuidade e da habitualidade. Como assim continuidade? O trabalho ele é continuado, contínuo, ele ocorreu hoje, vai ocorrer amanhã, ocorrer depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, se assim o contrato não for finalizado. Ou seja, existe um contrato de trabalho, onde nesse contrato não há uma data determinada, definitiva, para que seja encerrado. Então, se eu não sei o dia que vai acabar, significa que eu posso voltar amanhã, e no outro dia, e no outro. Porque existe, nesse contrato de trabalho, justamente os dias, os horários, a jornada de trabalho a ser cumprida. Bacana? Então isso foi o que? Foram questões que foram pré-definidas antes ali da atuação profissional daquele trabalhador. Então se aquele trabalhador não tem um dia de sair, ele já sabe que ele vai continuar indo vários dias ali da semana, durante uma jornada de tantas horas semanais, mensais, tantas horas por dia, aquilo vai criando até mesmo na parte fisiológica, no organismo daquele cidadão ali, uma organização, um hábito, uma forma que ele vai se acostumar àquilo. Então isso é a habitualidade, é você se acostumar ao trabalho contínuo. Diferentemente de uma diarista, por exemplo. Uma diarista que você possa chamar ela apenas um dia que teve uma festa na sua casa e ficou muita sujeira, você chama uma faxineira para dar uma geral na casa. Num dia de quinta-feira, por exemplo. Daí, você passa 2, 3 semanas e quando a sua casa estiver suja de novo, você vai chamar ela para ir numa segunda. Ou seja, dias aleatórios, sem horário, sem definições. Mas para a lei trabalhista, se você coloca uma definição e cumpre, já há um indício de que aquele trabalhador ali, ele não apenas trabalha, mas ele trabalha diante aquilo que você manda, que é quando a gente vai cair aqui no próximo tópico, que é da subordinação. Então, se o trabalhador ali, ele tem que realizar conforme o que se manda, ele está obedece o que? Ordens. O trabalhador obedece ordens. O trabalhador ele obedece ordens, então é a subordinação. Se há ali a necessidade do trabalhador
fazer o que quer que seja, porque foi mandado pela outra parte, é que ele acata ordens. Um autônomo não acata ordens. Por isso ele é autônomo, ele tem autonomia. Um dono de empresa, quando ele vai prestar serviço em outra empresa, ele vai fazer conforme o jeito que ele gosta que seja feito pela empresa dele. Não é? Um terceirizado, ele é um terceiro, ele não faz também aquilo conforme ali os preceitos, a ordem daquele patrão. Ou seja, há vários trabalhadores que não têm esse preceito aqui de subordinação. Então, se não é obedecido uma subordinação, não há vínculo empregatício. Agora, esse é o principal fator de que se você recebe ordens, se você obedece às pessoas, você é empregado. Porque há vários trabalhos também que você precisa fazer somente conforme o conceito de empregador obriga. Que é o quê? Uma pessoa que dirige a prestação pessoal de trabalho, não é? Que está escrito no artigo 2º que nós lemos na aula anterior. Então, se ele é alguém que dirige a prestação pessoal, ele manda, ele tem poder. Subordinação aqui nós podemos colocar como se fosse relacionado a poder. Então, quer dizer, se eu sou seu subordinado, se eu sou alguém que manda, você que me obedece é meu subordinado. Portanto, eu tenho poder. Então, você tem que obedecer às ordens. Obedeceu às ordens, opa, vínculo empregatício. Agora, se você faz o que você quiser, como você quiser, não tem vínculo empregatício. Agora, juntando o vínculo empregatício, juntando a subordinação com a continuidade, vai fortalecendo, né? E também, uma outra situação que fortalece mais ainda é você chegar aqui na onerosidade. Onerosidade que se refere a pagamento em dinheiro. Pagamento em dinheiro. Então, onerar significa pesar financeiramente. Onerar significa que aqui custa dinheiro. Então, quer dizer, a pessoa tem um trabalho contínuo, obedecendo ordens, e por que que ela vai lá todos os dias e obedece ordens? Obviamente para ganhar dinheiro, para receber por aquele trabalho. Por que que todos os dias eu gravo aula e eu tenho que gravar nas plataformas que eles querem, do jeito que eles querem, no Senac? Porque eu sou empregado. Ou seja, eu me submeto a todas as ordens, realizo toda uma carga de trabalho de tantas horas por dia, para quê? Para eu ganhar dinheiro. Por isso, isso me faz empregado desta empresa. Obviamente, ninguém vai sair fazendo favor para os outros, fazendo tarefas, fazendo várias coisas, sem ganhar nada. Senão você é apenas alguém que fez um favor, você é um voluntário, você é uma ONG, sei lá. Mas quem faz por alguma razão, não é verdade? Então, se eu vou estar todos os dias, se eu vou estar aceitando suas ordens, se eu vou estar me submetendo a várias situações, é para eu ganhar dinheiro. Então, isso é a onerosidade. E esses três são os principais fatores que fazem com que o vínculo empregatício seja garantido ao empregado. Esses três são os principais, ok? Então, se a gente juntar aqui, ó, numa chave, eu posso garantir que o vínculo empregatício está formado. Vínculo empregatício está formado. A caneta está bem clarinha, mas o que eu escrevi aqui foi vínculo empregatício, ok? Vamos colocar de preto, né? Vamos colocar de preto. Ah, tipo, rola a caneta.
ok? Então, esses 3 fatores são os principais para o reconhecimento do vínculo empregatício. A continuidade e a habitualidade do trabalho, obedecer ordens sendo subordinado e receber pagamento em dinheiro. É por isso que, se você já foi estagiário ou se você conhece alguém que foi estagiário, o estagiário ele não recebe salário. Sabe por quê? Porque estagiário ele não é empregado. Estagiário ele tem um contrato como estudante com a instituição de ensino e a instituição que cede vaga para ele, para que ele possa colocar em prática aquilo que ele aprendeu, mas não é empregado. Ele é um trabalhador, trabalha e tal, mas empregado ele não é. Por isso ele não recebe salário, porque se falar a palavra salário, salário é uma palavra mágica. Botou ali a palavra salário, acabou. Acabou, você é empregado. E aí o que o estagiário recebe então? Bolsa, bolsa estágio, ajuda de custo, é diferente. Por quê? Porque se a empresa falar salário e der um contra-cheque para ele, ele vai entrar na justiça e aí vai pedir FGTS, férias, 13º, participação nos lucros e todos os outros direitos que os outros empregados têm. Plano de saúde, o escambau. Sendo que ele não tem direito a nada disso. Por quê? Porque não é empregado. O contrato dele é diferente. Então veja que você tem que ter essa malícia. Ok? Esses 3 fatores juntos, eles formam o vínculo empregatício. Mas são ajudados, auxiliados também por esses 2 fatores aqui, que são requisitos também, que auxiliam, né? Que é a pessoalidade e a alteridade. Quando a gente fala de pessoalidade, nós estamos tratando de um contrato personalíssimo, ou seja, de uma relação de emprego que é você e o contratante. Não é o contratante e alguém que você quiser. Não, é você, é no seu CPF. Isso obedecendo ao requisito da lei, que é o quê? Um trabalhador, empregado, ele é aquela pessoa física. Pessoa física tem o quê? CPF. Logo, eu não posso, por exemplo, chamar meu pai para vir dar essa aula aqui por ele ser mais experiente do que eu. Não. Quem foi que contratou? Quem me contratou foi o Senac, contratou a mim, não ao meu pai, que seja talvez mais capacitado, ou mais experiente, ou mais bonito. Mentira. Né? Mas esse é um pressuposto. Então, por exemplo, se você tem aí determinado trabalhador que está com dores e não foi trabalhar naquele dia, ele não pode mandar o irmão dele. Ele não pode mandar a mãe, a namorada, trabalhar no seu lugar. Por quê? Porque o contrato de trabalho é entre você e ele. Se é que há um contrato de trabalho, ou seja, nós estamos partindo do pressuposto que ali existe um contrato de trabalho, preto no branco, certinho, assinado, carteira registrada e tudo mais. Então, quando se vai fazer essa operação, é apenas com aquela pessoa a qual tem aquele CPF, aquele nome, aquelas características, pois foi contratado devido às suas competências. Então, ali na entrevista, ele mostrou todo o seu conhecimento, habilidades e atitudes, valores condizentes com aquilo que a empresa oferece, por isso ele foi contratado por ela. Então, se ele foi contratado por ela, é ele que tem que ir. Né? Mesmo que não for, é melhor ter o dinheiro descontado do que mandar outra pessoa e aí não faria sentido algum. Agora, no trabalho informal, você nem trabalha de carteira assinada, ou você é avulso ali, qualquer um te substitui, não é? Agora, nós estamos falando dentro dos requisitos da lei, o que forma essa conjuntura aí, né? Que tem por trás toda uma legalidade, um monte de leis e etc. Então, é coisa séria. Pessoalidade é aquilo que se refere a pessoa contratada.
não pessoa contratada não poder ser substituída. Ok? E quando a gente fala de alteridade, é como se a gente dividisse essa palavra em alterar responsabilidade. Alteridade, ou seja, alterar a responsabilidade pode? Não, não pode. Por que não pode alterar a responsabilidade? Porque, como nós vimos, a responsabilidade sobre as organizações, sobre as empresas é de quem? Do dono, dos sócios. Logo, ele é assim dito pela lei, pela Constituição, pela CLT, como empregador. Certo? Então, quer dizer, se ele monta uma empresa e contrata um monte de gente e a empresa não der certo, o problema é dele que não fez com que as pessoas fizessem a empresa dar certo. Mas não pode ser alterada a responsabilidade de uma pessoa, a responsabilidade de uma empresa em detrimento do que os funcionários fizeram. A gestão do funcionário é você que faz. É você quem tem que dar as ordens, ou seja, se é você quem diz, né, com todo o seu poder, como que as coisas têm que serem feitas, no final das contas, se der errado, a culpa é sua, não dos outros. Bacana? Então, alteridade é o quê? É a empresa, o empregador não poder alterar a sua responsabilidade em relação aos riscos. Então, se deu lucro, você até pode participar dos lucros como empregado, mas se der prejuízo, eles não podem jogar o prejuízo nas suas costas como empregado. Por quê? Porque o risco de dar lucro ou prejuízo é de quem abriu a empresa. Você não abriu a empresa, você só trabalhou lá. Bacana? Então isso precisa ficar muito claro assim para vocês, tá? Por isso que eu quis gravar uma segunda parte com esse quadro, para que você não se confunda e para que você possa resolver lá na frente os exercícios que eu vou passar. Uma vez que amanhã a gente vai ter um conteúdo um pouco mais rebuscado, falando de vários tipos de trabalhadores, e aí vocês terão a atividade referente a isso. Portanto, lembre-se desse quadro, tá? Alteridade. Veja que aqui teve um corte, né, dessa palavra, onde pode haver alteração da responsabilidade. Bacana? Então, significa não pode sobrar para o prejuízo, né? Sobrar o prejuízo para o trabalhador. Porque o empregador é quem assume o risco. Então, eu trouxe esses exemplos para deixar mais claro para vocês. E aqui a gente encerra essa segunda parte da nossa aula, tá beleza? Vou encerrar aqui. Até mais e a gente se vê na próxima aula.